Nós continuamos estudando a vida de José, um sonhador que viu seus sonhos virarem realidade, um estudo sobre a consciência da soberania de Deus vivida no dia a dia. Hoje à noite nós queremos falar do teste da integridade de caráter, ou seja, vencendo a tentação de deixar a fama subir a cabeça, mantendo-se humilde em meio ao sucesso. A essa altura vocês já perceberam que muito da força de José em resistir às tentações tem ligação direta com a crença que ele tem em Deus, com a visão que ele tem de um Deus que é soberano, um Deus que tem um plano perfeito traçado para a vida dele e que, por crer nisso, ele se valeria e se valeu, ou valeu a pena para ele cooperar com Deus, alguém que criou o universo, mas não só criou o universo, o sustenta, alguém que faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, como Paulo diz lá em Efésios 1. Alguém que depois de fazer Jó passar por todas aquelas provações, todas as adversidades que ele passou, que foram maiores que as de José, fez com que Jó o visse, como ele diz nas palavras dele, fosse além do conhecimento teórico e chegasse a exclamar o seguinte: sei que tudo podes, ou sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É importante a essa altura você perguntar quem e como é esse Deus em quem você professa crer. A cultura pós-moderna dos nossos dias está sorrateira, mas decisivamente penetrando nas nossas igrejas e tem levado as pessoas, eu diria os jovens mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outra idade de pessoas, a uma crença meio teísta. Deus criou o mundo, deixou o barco correr, está meio de braço cruzado, retirado da história, sem intervir na história. Esse não é o Deus da Bíblia. E esse não é o nosso Deus. Há um tempo atrás eu estava traduzindo um livro e eu tive que parar de traduzir, porque crenças que são influenciadas pelo pós-modernismo têm voltado a reviver de uma forma muito forte. Por exemplo, uma crença exacerbada no livre-arbítrio. Esse livro, o autor dizia o seguinte: Deus, por uma questão de decisão que Ele tomou, Ele nos deu poder de decisão, nos deu livre-arbítrio, e com isso Ele se esvaziou do poder de intervir na história. Quando eu li aquela frase eu falei: chega, não traduzo mais, esse cara não merece a minha tradução, vá pensar abobrinha em outro lugar. Deus, para me dar liberdade de eu escolher, abriu mão do poder dele de intervir na história? Não, esse não é o Deus que eu cultuo, não. Mas infelizmente isso é o que anda por aí. E se você não se tornar seletivo, você talvez perceba que há pessoas na escola dominical ensinando esse tipo de abobrinha e coisas assim que vão minando a nossa crença num Deus soberano. E depois a gente não entende porque que a coisa não funciona. José não pensava assim. Ele sabia que o Deus dele dera para ele liberdade para ele decidir como ele se comportaria, que escolhas ele faria, como é que ele reagiria a situações adversas, mas ele tinha profunda consciência de que o plano de Deus tem um fim proveitoso, feliz. Portanto, José resolveu cooperar com esse plano. E isso deu para ele o sentido de vida que ele tinha. Deu para ele uma consciência de que ele poderia ser alguém usado extraordinariamente por Deus, na sua geração, e todos nós sabemos que ele foi usado muito além da sua geração. O legado que ele deixou nós vamos estudar na nossa última mensagem, na sexta-feira pela manhã. Com isso em mente, eu quero voltar o olhar nessa noite para aquilo que tem sido chamado de a verdadeira prova do caráter de um homem: o sucesso, a prosperidade e o poder.
Sucesso, prosperidade e poder são facas de dois gumes. Ou elas são situações amigas, quando delas nós fazemos uso, o uso que Deus tenciona que nós façamos, ou então elas vão se tornar inimigas e elas vão nos derrubar. Se nós nos deixarmos iludir que o sucesso veio por nosso mérito, por nosso esforço, por nossa inteligência, mesmo quando a tentação sexual não nos derrubou, mesmo quando a adversidade não nos derrubou, o sucesso, a prosperidade e o poder têm força para nos derrubar. E no caso de José, nós não devemos nos esquecer que dos 17 aos 30 anos, a vida dele foi bastante caracterizada por adversidades. O ódio dos irmãos, a venda como escravo, a prisão injusta, a acusação mentirosa, a ingratidão e esquecimento daquele copeiro quando ele estava na prisão. Mas eu repito, que os olhos de José estavam sempre postos num Deus que para ele era soberano e intervia no dia a dia dele, mesmo que esse Deus estivesse em silêncio. Para José, o silêncio de Deus, como é para muitos de nós, não era sinônimo de que Deus não está se importando. Ele sabia que Deus estava agindo mesmo que ele não estivesse vendo, e isso é que mantinha a fé dele firme. Mas agora José tem 30 anos de idade, e a vida dele dá uma reviravolta assim tremenda. Ele é arremessado rumo ao sucesso, à prosperidade e ao poder, literalmente em minutos. Havia chegado o Kairós de Deus para a vida de José, o momento certo que Deus havia determinado que agora ele ia realmente ser guindado à posição que vinha por causa da bondade de Deus. Aliás, há um texto muito interessante no Salmo 31, eu não pus o versículo 19, que diz assim: como é grande a tua bondade que reservaste para com aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Essa palavra reservaste tem a ideia de represa. Como é grande a bondade, Deus, que tu represas. Para quê? Para dar para aqueles que te temem. E fazer isso à vista dos homens, daqueles que não temem a Deus, para que Deus receba a glória. Um dia José está lá na prisão, Faraó tem 2 sonhos. No primeiro são 7 vacas magras e feias que devoram 7 vacas gordas. Depois são 7 espigas mirradas e ressequidas que devoram espigas graúdas e boas. E o texto bíblico diz que Faraó, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho. Mas eles foram incapazes de dar interpretação para Faraó, porque quando Deus interfere, não tem quem consiga ir contrário. Nem inventar história eles conseguiram para Faraó, porque eles sabiam que se a interpretação deles fosse furada e Faraó percebesse, não tinha segunda chance. Eles ficaram quietinhos no canto dele. Mas antes de nós prosseguirmos, José é chamado. Eu quero fazer umas perguntas para vocês, e eu quero que vocês mantenham essas perguntas na mente de vocês o estudo todo. Será que José vai passar pelo teste do sucesso? Será que eu no lugar dele passaria no teste do sucesso? Será que ele que se saiu tão bem até aqui, no meio da adversidade, vai continuar fiel a Deus em meio à prosperidade e ao poder? No lugar dele, será que eu continuaria fiel a Deus? Fato é que, embora a adversidade seja difícil para o ser humano, mais são as pessoas que conseguem se sair bem em meio à adversidade do que as pessoas que conseguem se sair bem no teste do sucesso repentino, da prosperidade repentina, do poder repentino. É como diz Provérbios 21. Essas são as perguntas, eu devia ter posto aqui, esqueci. Provérbios 21, 27. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova um homem são os elogios que recebe. Se os elogios provam um homem,
Imagina o sucesso, o poder e a prosperidade. Como é que nós vemos Deus abençoando a vida de José? Como é que nós vemos José se saindo nisso tudo? Nós vamos estar estudando em paralelo Deus abençoando a vida de José e como ele reage. Então, começando, quais os sinais de que Deus honrou a José? O primeiro sinal é que Deus o libertou da prisão. Vocês se lembram que o copeiro saiu da prisão e foi acometido de uma amnésia e não se lembrou de José. Mas aí Faraó tem o sonho, e quando ele tem o sonho, o que o copeiro faz? Lembrei, tem um carinha lá na prisão que é fera para interpretar sonho. E olha como é que ele coloca isso, que interessante. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. O que ele quer dizer com minhas faltas? Pô, eu furei com aquele cara, ele foi tão legal comigo e eu esqueci dele. Mas olha, Faraó, esse homem, ele é realmente fera, ele sabe das coisas. Eu estava lá na prisão, eu tive um sonho, o padeiro teve um sonho, ele interpretou o nosso sonho, e o nosso sonho foi exatamente, a interpretação dele foi perfeita. Eu estou aqui diante do Senhor e o padeiro foi executado, como ele previu. Faraó, que não era bobo nem nada, né? O que ele fez? Mandou chamar José. E o que ele disse para José? Olha, eu tive um sonho e ninguém consegue interpretar. Agora coloque-se no lugar de José. Se você fosse uma pessoa que fosse fazer a coisa na sua força, já dava para começar a tremer. Eu sou o Faraó Todo-Poderoso, tive um sonho e ninguém conseguiu interpretar. O que ele está dizendo para você? Ou é você, ou eu não tenho outra esperança. Agora, se você não interpretar também... Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Lembra das perguntas? Como é que José vai reagir ao sucesso, à prosperidade, ao poder? Agora José tinha que tomar uma decisão. Ele ia se manter fiel a Deus, ou ele iria aproveitar e tirar uma casquinha dessa oportunidade? Rapaz, eu nunca tive uma chance dessa na minha vida. Estou diante do homem mais poderoso no mundo. Ou eu me faço agora, ou nunca mais. Qual foi o caminho que José escolheu? Ele optou pelo caminho de glorificar a Deus por uma razão muito simples. José jamais teve o sucesso, a prosperidade e o poder como alvos de vida. E eu vou dizer para você o que me assusta nessas igrejas neopentecostais de hoje. Essas pessoas estão levando as pessoas para a igreja com a motivação errada. Com a motivação de você ter sucesso, prosperidade e poder, você não encontra Deus. Você encontra outro Deus, o Deus desse século. O Deus verdadeiro você não encontra. Ao contrário do que reza então a cartilha desses programas de televisão que entulham a nossa TV brasileira, José não via sucesso, prosperidade e poder como alvos dignos de serem perseguidos por ele. E José sabia que as motivações eram um fator chave para ele, para contar com o único e verdadeiro sucesso, a única e verdadeira prosperidade e o único verdadeiro poder que ele pudesse sonhar em perseguir com a vida dele, uma vida íntima com Deus, ser fiel a Deus e honrar a Deus. Esses eram os alvos de vida de José. Ele sabia que a única forma de sucesso, de prosperidade, de poder, a única forma de não subirem a cabeça dele seria obedecendo o cronograma de Deus, funcionando conforme o kairós de Deus. Tinha que ser através dos degraus galgados, um a um, no tempo de Deus, e com uma consciência limpa diante de Deus. Quantos há hoje em dia, conhecedores de Deus, que abrem mão de uma consciência limpa, à busca de sucesso, de prosperidade e de poder mais imediatos, não estão dispostos a esperar o kairós de Deus?
E aí essas pessoas vêm a naufragar na fé, diz Paulo lá em Timóteo, falando de dois, Alexandre e Mineu, que agiram assim. Jogam fora a consciência porque estão perseguindo alguma coisa egoísta, a consciência limpa vai para o espaço, naufragam na fé. Hoje que eu sou um pequeno empresário, além de ser tradutor público, eu tenho meu negócio próprio com uma escola de inglês pequena, que eu sou sócio do meu filho, é que eu vejo mais de perto como funciona a mente de um empresário que vive nesse nosso país que tem uma carga tributária altamente injusta. E por causa disso sonegam impostos em lugar de confiar no Deus que é soberano e que age independentemente da injustiça que está sendo feita pelo governo. Então, os impostos injustos, na verdade, para o empresário crente, é um belo campo de provas para ele confiar na soberania de Deus. Você já se espantou com o repentino abrir das comportas da bondade de Deus que nós vimos agora há pouco? Quando Deus parece afogar a gente em bondade, e essa bondade vem na forma de sucesso, prosperidade e poder, necessariamente esse derramar inesperado da repentina bondade de Deus não vem na forma desses elementos. Mas se vier, é bom a gente se perguntar: como eu agiria se Deus de repente me desse uma situação dessa? Eu daria a Deus o crédito? Eu veria Deus como Deus soberano e diria isso para os outros que estão vendo o meu sucesso, a minha prosperidade, o meu poder? A Bíblia fala muito claramente do perigo que nós temos quando nós não fazemos isso. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e as minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Eu quero fazer um parêntese aqui. Eu quero dizer para vocês que, como pastor, eu me sinto perfeitamente à vontade para dizer o que eu vou dizer. Eu fico de boca aberta de ver colegas meus ficando embriagados com o sucesso do ministério deles. Você encontra com esses colegas de ministério e tudo que eles têm a dizer para você é contar como a igreja deles está crescendo, o sucesso da campanha evangelística, isso. Parece que Deus não faz parte da coisa. Eu me assusto muito com isso. Isso está dentro das nossas igrejas. Obreiros às vezes estão caindo exatamente aqui. Deus diz: cuidado, não é a sua capacidade, sou eu que estou fazendo. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir a riqueza. Israel se esqueceu disso, não levou a sério o que Deus disse para eles. E por causa dessa atitude orgulhosa, o texto que se segue a esse aqui diz que eles seguiram a outros deuses, e nós sabemos a brecha que isso foi para o inimigo tirar deles o usufruir da bênção condicional que eles tinham, que seria o desfrutar da terra prometida. É por isso que a Bíblia é tão clara com diretrizes sobre isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O que ela diz em Deuteronômio, ela diz em 1 Timóteo 6,17: ordena aos que são ricos no presente mundo para que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Se eu perguntasse para você nesse momento, como é que anda o seu desfrutar da terra prometida? E veja bem, terra prometida na Bíblia não é sinônimo de céu, como vários dos nossos hinos dizem. Eu até entendo que um escravo que estava nas plantações de algodão lá dos Estados Unidos fizesse um hino, compusesse um hino que estava falando em passar o Jordão e tal, porque eles não aguentavam aquela vida, era muito difícil, era uma linguagem folclórica. Mas terra prometida para o crente não é céu, é uma vida cheia do Espírito aqui nesse mundo.
Porque se terra prometida fosse sinônimo de céu, eu queria que você me explicasse os inimigos e os pecados existentes dentro da terra prometida. Não pode ser céu. É você viver dentro do Espírito, cheio do Espírito e resistir à tentação. Isso é que é terra prometida para nós. Então, com isso em mente, se você tivesse diante de uma situação como essa de José, Deus estaria livre para abençoar você porque Ele saberia que você agiria como José agiu? Observe que José se precaveu de achar que ele estava conseguindo alguma coisa. Em lugar de ter alvos errados de vida, sucesso, prosperidade e poder, e de ser possuidor de um orgulho desencaminhador, José se vacinou contra isso, honrando a quem merecia honra. Eu acho interessante como é que José faz isso reiteradas vezes, e ele faz no ambiente próprio. Ele vai no topo do poder, ele abre a sua boca e ele dá o seu testemunho. Quando ele está lá diante de Faraó, por exemplo, que Faraó diz para ele que ele vai interpretar o sonho, ficou sabendo, ele diz, olha a resposta dele: isso não depende de mim. Seu Faraó, não sou eu que sou bom da paróquia não. Não sou eu que sou especialista do pedaço aqui não, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele tinha certeza da resposta, mas ele precisava dizer para Faraó: não sou eu, é Deus. Sabe o que eu acho que ele está dizendo para Faraó? Eu acho que ele está dando um recado para Faraó aqui. Ele está dizendo nas entrelinhas: olha, eu sei que o senhor se julga Deus, e o senhor acha que eu vou aqui fazer alguma coisa dentro da minha capacidade. Não tenho essa capacidade. Mas o Deus que está acima do Senhor, o Deus verdadeiro, que o senhor não acredita nele, esse é aquele que vai dar uma resposta para o senhor. E eu acho que ele estava dando esse recado. Os outros versículos dão essa ideia. Mais tarde, ele dá um nome para um dos seus filhos, dando testemunho disso também. O nome de Efraim quer dizer: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esse é o significado do nome de Efraim. E também, depois de ele revelar a sua identidade a seus irmãos, ele demonstra a mesma convicção, a mesma atitude de servo ao Deus soberano. Quando ele está diante dos irmãos, se deixando a conhecer, ele diz Deus. Repare que sempre começa com a palavra Deus. Eu acho fantástico isso. José não tinha tempo para confundir as coisas, gente. Ele logo de cara botava a boca no trombone e falava a verdade com todas as letras. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. É aí que ele pede aos irmãos que contem isso ao Pai, sempre dando a Deus o crédito. Agora, José não só honrou a Deus como quem é o autor das ações, mas ele honrou a Deus como Deus soberano. Isso é que eu acho mais bonito ainda. 3 vezes ele afirma a soberania de Deus, e as 3 vezes ele está diante de ninguém menos do que Faraó. Por isso que eu digo que ele está dizendo para Faraó: você não é o Deus que você pensa. Não é mesmo. Sabe por quê? O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. Mais adiante ele diz: é exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. E a terceira vez, olha, você vê que é versículo 25, 28 e 32, um atrás do outro. O cara queria pregar uma mensagem de um ponto único: Deus é soberano. Vê se escuta, Faraó. O sonho veio ao Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Em segundo lugar, Deus honrou a José, dando a ele a capacidade de interpretar os sonhos de Faraó.
O resumo disso está no texto de 41, 28 a 30. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo da fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Sucinto, objetivo, mas contando a verdade toda ali diante do Faraó. Ele não dava voltas. Para mim, algo que me deixa claro que José se via como personagem dentro da soberania de Deus, é exatamente esse tipo de afirmação dele, que sempre está pondo Deus no centro. Ele não quer se colocar como alguém importante na história. E aí eu penso que José tem uma outra coisa que nos ensina aqui. Em momento algum ele procurou o benefício próprio. Ele simplesmente colocou o dom que Deus havia dado a ele para funcionar em benefício de quem estava à sua volta. E isso é tão diferente do que você vê hoje nesses programas de televisão, desses pastores que estão fazendo sucesso. Eles estão servindo a conta bancária deles. Eles não estão servindo ao próximo. Eles pregam aquela mensagem, às vezes com aquela vozinha assim, tão meiga, tão doce, tão suave, que engana todo mundo. Mas no fundo, o cara está preocupado com a continha dele lá no exterior. Porque ele não cultua o Deus verdadeiro. Ele não promove o Deus verdadeiro. Ele promove a sua igreja. Ele promove a ideia das pessoas virem e contribuírem para a sua igreja. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que de toda a terra vinha gente ao Egito comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava por toda parte. Depois que o plano está sendo posto em prática, nós vemos nitidamente que José não estava nisso para benefício pessoal. Aliás, eu imagino que ele deve ter envelhecido mais do que os nossos presidentes da República, que a gente vê no início do mandato, tem um cabelinho grisalho e termina o mandato, está de cabelo branco. Eu acho que José, foi muito mais intenso isso nele, porque a primeira coisa que ele fez quando Faraó o apontou, diz que ele foi viajar por todo o Egito para conhecer a situação. Ele sim era um governante que se preocupava com o povo, estava ali direto, querendo ver a coisa resolvida. Então agora cabe umas perguntas aqui. Que dom espiritual você acha que você tem? Você já chegou a uma conclusão? Eu estou citando aqui a lista de Romanos 12, que para mim é a lista objetiva dos dons. É contribuir, é exercer misericórdia, é ensinar, é servir, é encorajar, é presidir, é profetizar, e profetizar, entendam bem, no sentido de confrontar com a verdade, não de ficar dando revelação nova. Você tem posto o dom que Deus te deu a serviço de Deus, para o bem daqueles que estão à sua volta? E as habilidades naturais que Deus tem dado a você, como por exemplo a música, elas não são fim em si mesmas, elas são meios para nós glorificarmos a Deus e para nós fazermos bem ao próximo, como Jesus resumiu, dizendo que a lei e os profetas está resumida nisso. Deus também honrou a José, dando a ele sabedoria para sugerir um plano de emergência contra a fome. Eu acho bastante interessante a ousadia de José, para dizer Faraó o que Faraó tinha que fazer. Ele não ficou cheio de dedo. Uma vez que o Faraó deu a palavra para ele, ele foi em frente. E ele soltou o verbo assim, bem tranquilamente. Falou, arrume um administrador capaz, da sua confiança, para ele superintender o seguinte plano de emergência. 2 pontos. Estabelecer supervisores para recolherem 1/5 da colheita e armazenarem de forma descentralizada, servindo de estoque para os anos de fome. Há quem queira ver isso como manipulação de José. Mas eu discordo, redondamente. Manipulação é característica de quem se acha dono do seu próprio destino, de quem está mais atrás de proveito pessoal. Consciente do plano que Deus tinha passado,
José partilhou esse plano com liberdade, sem qualquer culpa. Tão diferente do toma lá, dá cá que a gente vê hoje na cultura brasileira. De homem público brasileiro, dando o recado da seguinte forma: tá bom, eu vou votar a favor desse projeto, o que é que eu levo nisso? Eu creio que isso foi um antídoto contra o veneno de José se orgulhar, deixar o sucesso subir a cabeça. O plano veio por inspiração divina, e porque Deus dotara José com uma visão típica de quem tem o dom de presidir, que enxerga o quadro todo, como cada peça se encaixa, ele teve a liberdade de partilhar o plano. Agora, não entendamos mal, José não se sentia com copyright, com direitos autorais do plano. Ele nascera no coração de Deus, e José tinha ciência de ser apenas o veículo que Deus havia usado para colocá-lo em palavras diante do faraó. Se não fosse esse o caso, transpareceria para nós e para o próprio faraó que José estava tentando arrumar uma vaguinha no primeiro escalão dele. Mas não foi isso que transpareceu para o faraó. Ele se sentiu tão à vontade que ele pega e ele dá esse cargo para José. Nós vamos ver isso mais para frente. E é o que Deus faz a seguir. Ele fez com que não só ele exaltasse José, mas Faraó também. Então Faraó dá para José essa tarefa, o faz segundo no comando do Egito, somente abaixo dele Faraó. Ele tem 30 anos de idade. E então ele é um obscuro auxiliar de carcereiro, preso. Ele não é um agente penitenciário, ele é um preso que ajuda o carcereiro. E de repente ele passa a executivo do comando do Egito, de uma hora para outra. É difícil a gente imaginar o que seria isso hoje, porque eu tentei fazer aqui uma comparação, mas ela não é muito válida. Você está numa cadeia no Brasil, de repente você é colocado na posição de ministro com superpoderes. Só que o Brasil não é potência mundial, e o Egito era. Então você teria que estar morando, vamos dizer, nos Estados Unidos para isso acontecer. Quando o sucesso vem de Deus, Ele usa aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós para nos exaltar. Veja só a escalada de José. Faraó, de uma forma retórica, faz essas colocações. Vocês acham que Faraó estava pedindo a opinião de alguém lá na corte dele? Desde quando Faraó pediu opinião para alguém? Ele diz assim: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Ele está falando de José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. De uma hora para outra, sem mais nem menos. Aí eu fico pensando, nesse momento, eu não consigo fugir àquela ideia de que, de prisioneiro para primeiro-ministro com superpoderes. O texto não fala disso, mas não custa a gente dar uma imaginada aqui. Será que a mulher de Potifar estava lá no palácio? Eu acho que estava. Yes! Só que José não precisou fazer nada. A vingança pertence ao Senhor. Agora o marido dela era café pequeno perto dele. Potifar era uma coisinha lá de escanteio. Agora José mandava. Potifar estava subordinado a ele. Em segundo lugar, ele recebeu a autoridade de Faraó. Como é que essa autoridade é vista? Versículo 42, em seguida Faraó tirou do dedo seu anel, selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço.
Bom, esses sinais todos que nós estamos vendo aqui, por exemplo, um anel no dedo de José, era sinônimo naquela época de autoridade pública, para assinar documentos em nome do faraó. Então ele estava passando uma procuração para José: de hoje em diante é contigo. Se faraó não tinha filho, José exerceu o papel que seria de um filho. Se ele tinha, parece que faraó não confiava no filho, confiava mais em José. Mas aí ele também o veste de linho fino e de uma corrente de ouro no pescoço, que são sinônimo de prestígio, de prosperidade, de marca do favor especial do rei. Isso era muito comum naquela época. Mas aí em seguida, o versículo 43 diz para nós que Faraó fez ele subir na sua segunda carruagem real, à frente os arautos iam gritando: abram caminho. É difícil a gente imaginar o que seria hoje em dia. Vamos supor que você está acostumado a andar de Gol, grande ônibus lotado. E de repente, você recebe de presente uma Ferrari 456M GTA, que custa a bagatela de $500 mil, 442 HP, 0 a 100 km por hora em 5 segundos. E de quebra você ainda tem batedores. É mais ou menos isso. Sem sua palavra ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Você já pensou alguns dos nossos políticos que estão na mídia? Aqueles mesmos que estão toda hora sentados lá na mesa da Câmara, do Senado, sabe? Hoje sai esse, entra aquele, amanhã volta esse, as mesmas carinhas de sempre. Você já pensou esses caras olhando para esse tipo de poder? Estão babando. Deus deu de bandeja para José. Faraó deu para ele. Ele recebeu um novo nome e uma esposa. E aqui me foi feita uma pergunta, eu vou aproveitar e responder essa pergunta aqui dentro, tentar responder. O versículo 45 diz que ele deu um nome para José, que era Zefanate Paneia, mas a gente não ouve esse nome mais mencionado, e deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Na verdade, o que Faraó estava tentando fazer ali era uma naturalização de José, para ele ser visto pelo povo egípcio como um do povo. Então aí alguém perguntou hoje, como é que fica esse casamento misto de José? Provavelmente foi um casamento misto. Bom, em primeiro lugar, não havia mandamento contra casamento misto naquela época. Isso veio bem depois. Não havia nem a lei. E José estava ciente de que Faraó estava sendo usado por Deus para que os planos de Deus se cumprissem. Logo, ele se casar com aquela mulher não era nenhum problema. Tanto é que ele dá nome aos filhos, nomes hebreus, ele mantém os filhos no ensinamento que ele recebeu de Jacó, que veio de Isaac, que veio de Abraão. Ao que tudo indica, ele foi um bom sacerdote do seu lar. E certamente ele comunicou a verdade desse Deus à sua esposa pagã. E nós não temos relato de como aconteceu, mas até o fim da vida, a vida foi suave, foi tranquila. Quer me parecer que ele fez bem a lição de casa de levar lá a Cristo, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, né? Mas para sacramentar tudo, Deus continuou a abençoar José. Ele fez com que José tivesse sucesso à frente do empreendimento contra a fome. Eu não vou nem comentar, basta a gente ler aqui o texto, Gênesis 41, 48 e 53 a 57. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras da redondeza. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Isso é uma linguagem simbólica, é lógico, mas é para mostrar que era muita coisa. Começaram 7 anos de fome em todas as terras,
mas em todo o Egito havia alimento quando a fome se havia espalhado por toda a terra. Alguma coisa está errada aqui. José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar o trigo de José. Além de ele ser um bom administrador da crise, Deus deu filhos a ele. E sempre na Bíblia, filhos são sinônimo de bênção de Deus. É interessante que José, através do nome dos filhos, ele dá um testemunho. Ele diz assim, o texto diz: antes dos anos de fome, Azenate deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E o segundo ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E eu quero que vocês guardem essa ordem aqui, porque amanhã ela vai dar um recado para nós. Reparem que primeiro ele teve que perdoar, para depois ele ser próspero. Primeiro filho, perdão, esquecimento. Segundo filho, prosperidade, bênção. Amanhã nós vamos tratar isso mais em detalhes, que nós vamos ver a parte de perdão logo de manhã. E a bênção de rever, a alegria de rever seu pai e de cuidar da sua velhice. Eu acho interessante porque José, ele reencontra o pai, e o texto diz que quando ele reencontrou o pai, ele correu para abraçá-lo, e abraçado a ele chorou longamente. Mas ele também pôde providenciar sustento para o seu pai, diz a Bíblia. Agora, eu creio que com isso, José disse de uma forma tremendamente respeitosa para o pai. Ele respondeu aquela pergunta do pai que tinha sido tão áspero com ele quando ele contou o segundo sonho. Quer dizer que eu e a sua mãe vamos nos curvar a você? Papai, o senhor não vai se curvar a mim, mas eu vou ter o privilégio de sustentar o senhor, que hoje é um homem rico. Na sua velhice, o seu sustento vai ser por minha conta. Eu acho tremendo quando a gente começa a ver como é que Deus age e faz com que todas aquelas coisas se tornem realidade clara. E em último lugar aqui, permitindo que Jacó abençoasse seus 2 filhos, os 2 filhos de José. O texto bíblico é interessante. José é o único dos irmãos a quem é concedida essa graça de ver os filhos receberem a bênção de Jacó, Israel, a essa altura. E olha que foi uma bênção para ninguém botar defeito. Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que nos redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, cresçam muito na terra. O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça você como fez a Efraim e Manassés. E Jacó não usa esses dizeres para nenhum dos seus outros filhos. É muito interessante isso. Tenho que concluir, nós estamos chegando pertinho do nosso final. Alguém pode perguntar como José se saiu tão bem diante do sucesso. Ele cria que o sucesso não era dele, não tinha senão a ver com a intervenção divina, ele era um mero coadjuvante. O Oscar pertencia a Deus, ele era ator coadjuvante, ele era instrumento de Deus. José passou no teste da prosperidade, do sucesso e do poder, porque ele sabia quem havia dado isso a ele e com que propósito, com que finalidade: abençoar aos outros e honrar a Deus. José não era proprietário de nada daquilo. Por isso a fama, poder, a riqueza, nada disso foi capaz de tirá-lo do objetivo de encontrar-se com o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, para ouvir naquele dia, como eu espero seja alvo de cada um de nós, ouvir também do Senhor aquelas palavras: muito bom
servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu sobre o muito te colocarei. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Eu não sei se sucesso e prosperidade e poder já fazem parte da sua realidade, ou se você consegue perceber que não vai demorar muito para eles chegarem. Na esfera de vida que você está, seja como pastor de uma igreja, seja como jovem que está entrando na faculdade e está conseguindo notas altas, seja como alguém que acabou de se formar e já está despontando na profissão. Não sei se existe alguém aqui que pode vir a ser um futuro presidente da República, por que não? Eu diria para vocês que uma pessoa temente a Deus, de verdade, que viesse a ocupar esse cargo, se sairia bem melhor do que esses deputados e senadores que se dizem evangélicos e só envergonham o nome de Jesus. Por que Deus não pode usar um de vocês? Certamente pode. Agora, então eu sugiro que nós curvemos a nossa cabeça em oração. Eu não tenho perguntas para você. Eu vou deixar você conversar com Deus, porque sucesso, poder e prosperidade talvez não seja uma coisa que esteja tão próximo da gente quanto adversidade, tentação sexual. Então eu vou deixar o Espírito de Deus falar para o teu coração. Eu vou deixar você sonhar diante de Deus agora, dizendo para Deus o que você quer fazer de grande para a glória dEle, de extraordinário com a sua vida para a glória dEle. Converse com Deus alguns instantes em oração, enquanto nós ouvimos uma música instrumental. Converse aí, tranquilamente, abra o seu coração com Deus. Senhor, talvez seja difícil para estes jovens que aqui estão se imaginarem um dia numa posição de destaque como a de José. Eu imagino que para José deve ter sido difícil ele imaginar alguma coisa assim. Eu acho que até diante daqueles sonhos todos que ele teve, ele não chegou a imaginar que seria aquilo, que seria daquela forma, que seria tão repentino. Mas Pai, o Senhor tendo uma vida nas tuas mãos, o Senhor pode virar um mundo de cabeça para baixo. E o que eu mais gostaria de comunicar para esses jovens nessa conferência é que eles podem ser como José, uma vida nas tuas mãos. Usa cada um aqui conforme o propósito que o Senhor tem para cada um, ó Pai. Usa cada jovem aqui na plenitude do potencial que o Senhor deu para cada um, para a tua glória. Mas que não haja confusão no coração de ninguém. Que quando chegar o sucesso não haja tentação de ninguém achar que foi ele que conseguiu, foi a sua capacidade intelectual. Mas que saibam, ó Pai, olhar para o Senhor e dizer: é o meu Deus soberano que fez isso, a Ele toda a glória. Senhor, nós queremos orar pelo nosso país. Nós oramos para a situação do nosso país, de vermos gente que não é temente ao Teu nome, abusando do poder, tirando proveito pessoal, conseguindo se reeleger a cada mandato só para enriquecer mais o bolso, pouco pensando no povo. Nós queremos pedir, ó Pai, por aqueles que usam o Teu nome, que o Senhor, ó Pai, seja objetivo com esses, para que eles não tenham a liberdade de sujar o nome de Jesus. E nós oramos por aqueles que o Senhor ainda vai levantar, que podem chegar a um cargo público como o de José e dar um testemunho fiel de pertencerem ao Deus soberano, ao Deus que realiza as coisas.
Pai, traz para cada um desses jovens alento de terem sonhos e de realizarem coisas grandiosas para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.